Amanhã o Flamengo pega o Grêmio no Maracanã. A Globo transmite a partir das 3h30 da tarde. A bola rola às 4h. Lívia Laranjeira já está lá no estádio. Conta pra gente como é que tá a preparação do Flamengo para esse jogo, minha amiga. Boa tarde pra você. Tudo bem, Débora? Boa tarde a todos. Olha, vai ser o retorno do Flamengo aos gramados depois daquele já histórico 8-0 sobre o Vitória, e os ingressos já estão esgotados, tá? Expectativa de 65 mil torcedores por aqui amanhã. Agora, falando da preparação, o time tem pelo menos uma mudança certa. O Alexandre tá lesionado, foi até cortado, né, da seleção brasileira, e o Ayrton Lucas deve ser titular. No meio, o Jorginho ainda é dúvida. Ele sentiu um desconforto, treinou separado ao longo dessa semana e ficou de ser reavaliado na atividade de hoje. Se ele não tiver condições, aí Alan e Everton Araújo brigam por essa vaga, com o De La Cruz também correndo ali por fora. Agora, quem não é dúvida é o Arrascaeta, peça fundamental desse time, artilheiro do Flamengo na temporada e que chegou à marca de 100 assistências com a camisa rubro-negra. O Samuel Lino chegou a dizer que jogar com ele é como jogar com o Griezmann, craque francês campeão do mundo, com quem ele atuou lá no Atlético de Madrid. Por tudo isso, a diretoria traçou como prioridade a renovação, resolver a questão da renovação do contrato do Arrascaeta até o fim desse ano. Ele tem um vínculo até o fim do ano que vem e nessa data FIFA já deve retomar as conversas. Tá com muita moral a Arrasca, e a moral é tanta que até presente da diretoria ele tá recebendo, a gente mostra na reportagem. No primeiro momento parecia ser, sei lá, uma varinha mágica, mas com o passar do tempo deu para entender melhor o presente. Era uma batuta pro maestro Arrascaeta. Uma homenagem do Flamengo ao jogador que na goleada contra o Vitória se tornou o recordista de assistências na história do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta de novo, com um toque só, ele coloca em condições. Um orgulho muito grande poder ficar com uma marca tão grande em um futebol tão importante como é o brasileiro no mundo. Assim que isso aqui é uma motivação extra para continuar ajudando o time e meus companheiros. Tem companheiro que chegou há pouco e já encantou a torcida. O espanhol Saúl, 3 jogos como titular, 3 vitórias. Em julho, o Flamengo perdeu um dos principais jogadores do meio-campo, Gerson, contratado pelo Zenit. Aí, o Flamengo achou melhor chamar o Saúl. Somar as 3 vitórias recentes para o Flamengo, dá para dizer que a dupla nunca perdeu jogando lado a lado. No meio desse ano, o Saúl chegou a acertar a ida para o Trabzonspor, mas desistiu no último instante. A família do jogador não se mostrou muito entusiasmada com a mudança para a Turquia. Aí, o Flamengo entrou na jogada e ofereceu um contrato. Um movimento raro no mercado. Desde que começou a ser disputado por pontos corridos em 2003, o Brasileirão só teve 10 espanhóis jogando a Série A, incluindo o Diego Costa, que é brasileiro, naturalizado espanhol. Na entrevista, o Saúl disse: Vim para o Rio de Janeiro porque a adaptação seria mais fácil para mim e para minha família. O idioma é mais fácil, a comida é mais familiar, o clima é mais fácil. E todas essas coisas podem parecer pequenas, mas como a minha esposa está grávida, é muito importante que ela se sinta bem e confortável. O Saúl está esperando a chegada do 3º filho. Daqui a pouco a gente vai ter mais um flamenguista na família. E teve o pacote Flamengo também. É um clube gigante, com uma torcida gigante, disputando tudo, líder. Tudo que o Flamengo tinha para oferecer era positivo. O Flamengo era positivo. O Saúl estreou pelo clube na Copa do Brasil, 1/8 de final contra o Atlético Mineiro. Entrou no segundo tempo, mas não foi muito efetivo para evitar a derrota rubro-negra no Maracanã. Nessa partida, o espanhol jogou mais adiantado, pelo lado direito. Depois, nos jogos em que atuou como titular, foi volante, ao lado do Jorginho. E não saiu mais do time. Nos treinamentos, o Felipe Luiz viu que eu estava disponível e preparado para jogar mais atrás. Ele sabe que estou à disposição para jogar em qualquer posição. Acho que na minha carreira já joguei em todas as posições. Chegada do novo filho, reconhecimento da torcida, time vivendo grande fase. O novo Coringa do Flamengo, por enquanto, não tira o sorriso do rosto. É pra estar feliz mesmo, tá mandando bem.
Olha só, o Flamengo anunciou hoje um novo acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro em relação ao terreno do gasômetro, onde planeja construir seu estádio. No compromisso, firmado em reunião com o prefeito Eduardo Paes, ficou acordado entre as partes a prorrogação dos prazos. Anteriormente, o planejamento era concluir as obras até novembro de 2029. Mas a nova data ainda não foi decidida. O Flamengo informou que vai seguir com os estudos de viabilidade e desenvolvimento do projeto de construção do estádio. Esses estudos, segundo o clube, começaram há 8 meses. É por aí, Vene, ou você não tem informações sobre isso? É por aí, Fernandinha. Assim, esse prazo, assunto tá esse antigo, prazo, né? de 2029, para mim, foi uma grande campanha eleitoral da antiga gestão, né? Que utilizava desse assunto para tentar ganhar votos em cima disso, inclusive presenteando conselheiros com a camisa do Flamengo e o número 29 atrás, em referência à data de 2029. A grande pergunta é, para sair esse estádio em 2029, como é que o Flamengo iria fazer a parte financeira? Porque a partir do momento que você iniciar a construção desse estádio, automaticamente você vai se endividar. E como que você vai conseguir dinheiro para isso? Para fazer isso, você automaticamente prejudica a construção do elenco, né, para disputa de títulos, e obviamente você, enfim, vai buscar recursos de outras formas. E aí o Flamengo iria se tornar SAF na ocasião? Fica o questionamento. A nova gestão chegou e falou muito bem a verdade para o torcedor rubro-negro. Ó, nesse prazo não tem como a gente construir sem afetar a construção, a manutenção do elenco, enfim, disputa por títulos. Eu acho que tem que jogar sempre a verdade. O importante é sair, mas não que isso prejudique a construção do time, enfim, o planejamento para ganhar títulos dentro de campo, porque isso é mais importante. Então, com o passar do tempo, o Flamengo vai trabalhando em cima disso, até porque o Flamengo hoje consegue fazer o Maracanã ser muito mais lucrativo para o clube. A própria gestão já falou sobre isso. Por exemplo, o lucro saiu de 30% para 70%. Dobrou, mais do que dobrou. Então, assim, é ter calma, paciência. Eu entendo o torcedor, porque eu, particularmente, como torcedor do Flamengo, meu grande sonho é ver o Flamengo com estádio próprio, mas não adianta nada você ter um estádio próprio e se endividar com isso. Que é um grande exemplo? O Corinthians, por exemplo. O Corinthians tem um estádio próprio, mas olha quanto de dívida eles têm por conta desse estádio. Recentemente a torcida fez campanha para tentar juntar dinheiro para pagar o estádio. E até agora, nada. Então não adianta você ter um estádio e dizer, olha, eu tenho estádio, sendo que você está cheio de dívida. Não faz o menor sentido isso. Ou fazendo o que o Vene falou, você acaba se endividando, para quê? Se você tem um Maracanã, é legal ter um estádio, claro que é. Eu acho que pode ser realizar esse sonho, mas eu acho que tem que ser sem pressa, ô Pedrosa. Eu acho que o Vene foi muito bem quando ele diz que a construção do estádio não pode impactar o departamento de futebol e nas diretrizes do futebol. O Flamengo hoje é um time em ascensão já há algum tempo. E a cada ano que passa, o Flamengo tem mais time, tem mais jogadores, tem mais contas. Ao mesmo tempo, você está falando de uma potência mundial, então você consegue atrair marcas para poder, quem sabe, investir dentro desse estádio. Você consegue vender camarotes, você consegue name rights, você tem vários mecanismos para você conseguir construir esse estádio. Eu acho que tem que ter calma, não tem porquê. O Flamengo tem o Maracanã, que é um lugar que o Flamengo enche direto, 40 mil torcedores de lá, era crise. Estavam falando que não estavam enchendo o Maracanã, sendo que 40 mil já é uma média muito grande para muito clube. O Flamengo consegue botar 50, 60 todo jogo, e com uma alta renda, porque hoje os ingressos também, até o BAP conseguiu voltar atrás nessa prática de ingressos, mas são ingressos caros, são sócio-torcedor caros também. É aquilo, cara, é tentar equilibrar as contas, tentar equilibrar tudo o que é possível para que o Flamengo não perca a sua competitividade esportiva ou isso seja impactado. Mas o estádio é muito importante também, porque um clube como o Flamengo, que fatura 1 bilhão por ano, não pode ficar dependendo do próprio Maracanã, que é um mecanismo público. Quando o Flamengo tiver o próprio estádio, as coisas vão melhorar mais ainda. E eu acho que o torcedor rubro-negro vai ficar feliz com isso também. Vene Casagrande, antes de responder essa pergunta, dessa comparação que eu também quero que o Pedrosa responda, eu quero que você me diga qual vai ser o maior desafio do Felipe Luiz contra o Grêmio. Eu acho que daqui pra frente, Vene Casagrande. Sobretudo diante do Grêmio, daqui pra frente também, eu acho que o maior desafio do Felipe Luiz é fazer com que os jogadores não subam no salto. Ficar com aquela... Sim. A gente sabe como é que é. Depois de um grande momento, vive um grande momento, depois de um 8-0, os jogadores ficarem de salto alto e acabarem performando não da maneira que podem performar como a gente já viu em outros momentos. Inclusive isso vale até para o torcedor que vai ao Maracanã. Eu vejo muito torcedor rubro-negro animado, achando que vai ser sempre um espetáculo, como foi diante do Vitória. Flamengo e Grêmio, o Grêmio vive um péssimo momento, o Flamengo vai amassar novamente, a gente vai ver um show dos jogadores do Flamengo. Gente, não é assim, não vai ser sempre um show. E eu tô falando isso porque eu vi, ninguém me contou.
No jogo de ida da Libertadores da América contra o Internacional, o Flamengo venceu por 1-0 e eu vi gente vaiando no Maracanã, o resultado extremamente positivo numa competição importante. Então, fica o alerta para os torcedores que estão achando que o Flamengo vai sempre amassar o adversário. Não, pelo contrário. Vai ter jogo que vai ser difícil, vai ter jogo que vai vencer na bacia das almas, vai ter jogo que não vai vencer, o Flamengo não vai vencer todos os jogos. Isso precisa ser dito. Então, torcedor, não fique achando que vai ser sempre um espetáculo, porque não será. O mais importante nessa competição, no Campeonato Brasileiro, é manter a regularidade, conquistar os 3 pontos. Óbvio que se vencer dando show como foi contra o Vitória, é o melhor dos cenários, mas nem sempre será assim. Então acho que pro Felipe Luiz, inclusive, ele tem que acabar com o clima de oba-oba nos bastidores. Não estou dizendo que tem esse clima de oba-oba. Eu já ia te perguntar. Mas assim, você vence por 8-0, qual é o trabalho do treinador nesse momento? Evitar o oba-oba nos bastidores. Isso, né? Exatamente. Até porque ele já foi jogador, ele sabe como que funciona e trabalhou com alguns jogadores que pertencem a esse elenco. Então esse vai ser para mim o maior desafio do Felipe Luiz nesse jogo contra o Grêmio. Claro, tem um adversário também que provavelmente vai ser armado da melhor maneira possível, mas hoje o Flamengo é amplamente favorito para enfrentar o Grêmio dentro de casa. Inclusive os números mostram isso. Nos últimos 7 jogos entre as duas equipes, 5 vitórias do Flamengo e 2 vitórias do Grêmio. Ô, Lucas Pedrosa, tá cedo para começar esse negócio de comparação. Você não acha, não? O Flamengo de 2025 tem que ser melhor do que o de 2022. Depois que for melhor que o 2022, aí pensa no de 2019. Tem que lembrar que o de 2022 foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o que está longe de ser fácil, é muito difícil. E que era um time bem redondinho, bem arrumado, tinha Pedro e Gabigol no ataque, tinha o João Gomes jogando muita bola também, entre outros atletas, o próprio Everton Ribeiro, eu lembro muito bem da final da Libertadores, o que o Everton Ribeiro jogou bola naquele ano ali é sacanagem. Para 19 eu não vou nem citar. Agora, se você me perguntar em material humano, em elenco, qual é o melhor elenco, já era no início do ano. Agora tá melhor ainda. O Flamengo tem o melhor elenco dos seus últimos 6 anos. Eu não tenho dúvida disso. O banco e o time titular do Flamengo são 2 times que poderiam ser titulares aí tranquilamente. Agora, gente, o melhor é quem vence. Com todo respeito. É isso. Assim, a gente pode ficar tudo no hipotético. Eu também acho. O melhor é quem vence. A seleção de 2006 era melhor do que a de 94? Era. Talvez era. Mas quem ganhou? Eu também acho isso. Gabriel Barbosa, atualmente no Cruzeiro, comemorou neste sábado seu aniversário de 29 anos e mostrou mais uma vez que o coração segue ligado ao Flamengo. O atacante recebeu uma homenagem especial do rubro-negro nas redes sociais, que relembrou sua trajetória desde 2019, destacando os títulos conquistados e os gols decisivos, chamando de predestinado. Na mensagem, o clube exaltou as 13 taças levantadas e os 16 gols marcados em finais com a camisa rubro-negra. Em resposta, Gabigol não escondeu a emoção e publicou "Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer", acompanhado de 2 corações, um preto e um vermelho. A declaração repercutiu fortemente entre os torcedores do Flamengo, que lotaram as redes pedindo o retorno do ídolo. Porém, internamente, o gesto não agradou ao Cruzeiro, seu atual clube, já que o atacante vive um momento de baixa, sendo reserva e entrando poucos minutos nas partidas. Segundo informações, Gabigol não está satisfeito com essa situação e já começa a pensar no futuro. Mesmo no Cruzeiro, ele nunca deixou de afirmar que torce pelo Flamengo e que jamais esconderia esse sentimento. A ideia do jogador é analisar novas possibilidades em 2026, quando pode buscar uma transferência e o Flamengo aparece como prioridade absoluta em seus planos, já que foi no clube carioca que viveu os maiores momentos da carreira e conquistou a idolatria eterna da nação. A ideia de Gabigol é tentar retornar para o Flamengo em 2026, caso as negociações não se concretizem. A partir daí ele procurará outro clube. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Você aceitaria o retorno de Gabigol para o Flamengo? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.